Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Caminhos da Literatura e eu sou a Domingas Monte. Trago-vos hoje este livro aqui, chama-se A Dimensão Anticolonialista da Poesia de Agostinho Neto. Este livro que nos mostra então essa faceta da poesia de Agostinho Neto é de autoria de Carlos Pedro. Quer saber mais sobre este livro? Venha comigo. Queridos amigos do nosso canal, esta obra que temos em mão é mais uma que faz um estudo, uma investigação, uma pesquisa, a poesia de Agostinho Neto, como já falamos, como nós já sabemos também, Agostinho Neto, poeta maior e herói nacional, tem um vasto leque de estudos sobre a sua obra, sobre a sua poesia, desde os seus poemários Sagrada Esperança, Renúncia Impossível e Amanhecer. Muitas pessoas já fizeram estudos, grandes investigadores em Angola e fora da Angola já fizeram estudos sobre esta poesia. E este aqui é mais um dos estudos que se junta então a este vasto leque sobre a poesia de Agostinho Neto. Esses estudos surgem praticamente todos os dias, porque essa poesia é muito lida, vem sendo retratada há vários anos, nas mais diversas dimensões, nas mais diversas facetas. Antes então de entrarmos para aquilo que realmente a obra aborda, eu vou ler-vos aqui um pouco da biografia do autor. Carlos Pedro é o presidente da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Licenciado em Línguas e Literaturas Africanas pela Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, mestrando em Literaturas Africanas em Língua Portuguesa. Carlos Pedro, além de autor com essa sua obra, tem mais outras tantas obras literárias publicadas, como vos apresento aqui: Pegadas do Passado, poesia, que foi publicada pela União dos Escritores Angolanos em 2008. Ngambaka Cambundo, Memórias da Minha Infância, Mágico de Hoje, 2014. Poemas de um Tempo de Censura, a Lupopo, 2021. Também o autor faz parte das seguintes coletâneas: Raízes, Laços do Brasil com Angola, Literarte, 2013, coletânea de poesia Geração Quilé, Poetas da Nova Geração, Brigada Jovem de Literatura, em 2022. Tem poemas publicados em diversas antologias: Palavras Sem Fronteiras, Literarte, 2012, Palavras, Versos, Textos e Contextos, Elo de uma Corrente que nos une, Literarte, 2012, Asas da Liberdade, Academia de Artes e Letras de Fortaleza. Tem as seguintes distinções literárias: Prêmio Literarte de Literatura, 2012, categoria de Melhores Poetas, Prêmio Literarte de Cultura, 2013, membro das Academias de Letras de Búzios e Fortaleza. Essa então foi a vasta biografia do nosso autor, Carlos Pedro. Além desse estudo de que vos vou falar daqui a pouco, também é escritor e tem essas várias obras publicadas sobre as quais já citei aqui. Este livro aqui de Carlos Pedro, A Dimensão Anticolonialista da Poesia de Agostinho Neto, foi publicado em 2022, também pela editora Alupopo. Essa é a primeira edição que eu tenho
Irmãos, pelo que nós sabemos também, ainda não foi publicada a segunda edição. Então, caros amigos, falemos então da poesia de Agostinho Neto nessa dimensão anticolonialista. Essa poesia é atravessada por este tema em função do contexto em que a poesia foi criada. Grandes poetas daquela época, outros escritores daquela época também têm nos seus textos, nos seus livros, nas suas obras, como pano de fundo, o tema então da colonização, mostrando esse lado da resistência e de como eles, através dos textos, nos mostram essas características da nossa terra, né? do contexto em particular. O livro está composto por 3 capítulos. O primeiro capítulo apresenta noções gerais, o segundo capítulo fala de Neto e o contexto histórico-político, o terceiro e último capítulo traz então a temática anticolonialista da poesia de Agostinho Neto. Então todos aqueles que gostam de Agostinho Neto, querem ter mais acesso ao pensamento desse autor, desse poeta, tem aqui mais um livro para terem noção dessas questões todas. No primeiro capítulo fala-se então sobre as noções de literatura, colonização, poesia e literatura angolana. No segundo capítulo aborda-se sobre África pré-colonial, particularidades do regime português em Angola, a contestação anticolonialista, Agostinho Neto e a literatura anticolonialista. Então nós estamos a ver aqui que esta é uma obra que nos remete também para questões muito particulares da época, como é que os intelectuais angolanos da época, o que eles fizeram, né? Como é que eles escreveram, como é que eles publicaram e o que eles traziam na alma da sua própria poesia ou na alma dos seus outros textos, né? Os textos em prosa. Então é mais no primeiro e segundo capítulos nos mostram também essas características, as particularidades do regime colonial português na época, como é que esse regime funcionava. Temos essas informações todas aqui neste livro, por isso que eu estou aqui. Gostei de fazer essa leitura e quero que vocês também façam essa leitura para terem acesso a essas informações todas. No terceiro e último capítulo fala-se dessa dimensão anticolonialista da poesia de Agostinho Neto, tendo também um olhar sobre os diálogos encetados pela poesia de Agostinho Neto e o movimento da negritude, composto por Aimé Césaire, Leon Damas e Leopoldo Sédar Senghor. Aqui nesse terceiro capítulo encontramos citados e analisados poemas como Adeus à Hora da Largada, Voz Igual, Havemos de Voltar, Choro de África, Caminho do Mato, entre outros. Vou então um pouco para essa faceta da poesia de Agostinho Neto, faceta anticolonialista, que começa então a ser abordada aqui a partir da página 45. Diz assim o nosso autor: Agostinho Neto empreende uma luta contra os ideais da colonização portuguesa, com o objetivo de alcançar, por um lado, a independência do seu país, Angola, e por outro lado, a libertação de todos os povos negros espalhados pelo mundo que sofriam algum tipo de opressão. Foi uma jornada intensa e de sacrifícios, muitas vezes preso, afastado da sua família e do seu povo, mas ainda assim persistiu, o que se reflete na sua poesia e no concretizar do sonho do povo angolano, quando, a 11 de novembro, proclamou a independência de Angola. Fim de citação. Quando aqui se diz que ele lutou pelo seu povo e também por todos os outros povos negros à volta do mundo, nós percebemos o diálogo que ele encetou com o movimento da negritude,
com outros movimentos da época, para poderem então juntos, de voz igual, né, poderem contestar o sistema colonial rumo à liberdade, como aconteceu no nosso caso particular, Angola, a 11 de novembro, a independência, com a independência a ser proclamada mesmo por Agostinho Neto, né? Antes, além de ser poeta, também foi político, tornando-se no primeiro presidente de Angola. O texto segue com o seguinte: um feito conquistado com muito sacrifício e luta, apesar da subjugação por parte do opressor. Neto e os seus companheiros de jornada, os intelectuais, os escritores da época e todo o povo angolano estavam obstinados em vencer. A vitória viria a ser uma realidade, o que acabou por justificar a Odisseia e todo o esforço nela empreendida. Então, esta liberdade foi de luta, foi por sacrifício, por uma luta, até alcançarem a vitória. Então, como eu dizia, nós temos aqui alguns poemas que foram analisados ao detalhe para mostrar então a dimensão anticolonial da poesia. E um dos primeiros poemas que aparece aqui é exatamente Adeus à Hora da Largada, nos seguintes versos: sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Aqui então do poema Adeus à Hora da Largada. Diz assim o autor: nos versos acima expostos, o sujeito poético demonstra a coragem, a esperança e a fé que os filhos de Angola alimentavam para a vitória da sua luta. Liderados por Agostinho Neto, no seguinte verso: sou eu, minha mãe. Era ele que tomava as dores todas do povo e o impelia a reivindicar pela liberdade, juntos caminhando para a liberdade, como se pode ler nos versos que se seguem. Neste amanhecer vital, para os acontecimentos extraordinários, por montes e rios, por aiaras e preconceitos, caminhamos já vitoriosos sobre a condição moribunda. Versos do poema A Voz Igual. Vou ler-vos aqui também no livro alguns versos ainda do poema A Voz Igual e falar-vos então o que o autor nos fala sobre esses versos na dimensão anticolonial. Os homens cuja voz descansou sob a condição e sob o ódio e construíram os impérios do Oriente, do Ocidente, as riquezas e as oportunidades da velha Europa, mantendo os seus pilares sobre a angústia pulsátil dos braços, sobre a indignidade e a morte dos seus filhos. Os homens sacrificados nos traços paralelos das vias férreas, cujo sangue se encontra nas argamassas, lançado com pontes e estradas. Também prenderam as águas nas barragens, com as suas mãos formidáveis e com os seus mortos. Deram ao brilho das metrópoles ouro e diamantes, e das entranhas da terra mungiram olhos e farturas para os sorrisos ingratos, e na sua bondade, na sua visionária esperança, pediram às estrelas apenas o complemento espiritual do dia escravo. Esses são versos do poema A Voz Igual. E o autor diz o seguinte sobre esses versos: a estrofe acima exposta ilustra um sujeito poético reduzido a escravo e que foi usado para o trabalho forçado, tendo construído com suor e sangue impérios, estradas, barragens e pontes, com braços dormentes, corpo cansado e mente angustiada. Era assim o homem angolano em particular e africano em geral, obrigado a trabalhar dia e noite. Por isso Agostinho Neto, na sua obra, denuncia toda a barbárie do sistema colonial contra o povo angolano e africano.
E o texto continua a analisar outras estrofes, outros versos dos poemas já citados, e eu já não continuo mais para ver. Então, se vocês procurem o livro, leiam o livro, principalmente para aquelas pessoas que estão a fazer estudos sobre a poesia de Agostinho Neto, que fazem investigação, que fazem pesquisas sobre a poesia de Agostinho Neto. Este é mais um olhar que pode enriquecer o vosso olhar, que pode enriquecer os outros olhares que já têm sobre esta poesia, para poder também, dessa forma, enriquecer os vossos trabalhos, os vossos artigos, as vossas monografias. Quero então, antes de encerrar, terminar com um texto do autor que se encontra na contracapa. Diz o seguinte: Agostinho Neto tinha uma visão humana da luta anticolonial. Independentemente da causa defendida, Neto fundamenta a sua luta na libertação do território e do povo angolano, entendendo que a luta devia ser alargada de modos a atingir o combate da exploração do homem pelo homem e o combate da exclusão social. A luta, e aqui ele cita Barradas, a luta de libertação nacional tem de ser uma etapa para a realização de forma mais vasta de libertação, que é a libertação do homem. Essa é uma palestra que foi proferida na sala magna da Universidade Dar el Salam. Portanto, a poesia de Agostinho Neto é uma visão ampla em relação aos fundamentos da negritude, esta circunscrita em 3 dimensões anticolonialistas fundamentais, como a denúncia, o resgate e a valorização cultural, bem como os fatores-chave de toda a sua inspiração, o apelo à revolta e a luta pela independência de África e pela justiça das classes exploradas no mundo. Essa é uma nota do autor nesse seu livro, A Dimensão Anticolonialista da Poesia de Agostinho Neto. Quero mesmo, antes, quase no finzinho, ler-vos aqui também um pouco sobre o que se diz no prefácio do livro. Diz assim: desse modo, representa-se aqui a sagrada esperança, a convicção da vitória elucida um regresso apoteótico às culturas, às línguas angolanas e a tudo aquilo que simboliza o angolano e que vinha sendo reprimido injustamente pelo sistema colonial. Agostinho Neto assume a voz da multidão, do seu povo, e faz uma série de denúncias com o objetivo de despertar a consciência de muitos angolanos adormecidos, obrigando o regime a libertar a sua querida e amada pátria. Portanto, estudos como o que agora temos em mãos fazem todo sentido de serem realizados, pois levam-nos a perceber a razão de ser da poesia engajada de Agostinho Neto. O texto, as armas utilizadas para a luta de libertação e como eles lutaram para conquistarem a independência que a todos os orgulha. Esta, então, é uma parte do prefácio. Procurem este livro, queridos amigos. Foi publicado em 2022 pela editora Alupopo, A Dimensão Anticolonialista da Poesia de Agostinho Neto. Este olhar do autor Carlos Pedro, que nós podemos juntar a outros vários olhares sobre a poesia de Agostinho Neto e ao nosso próprio olhar. E assim, caros amigos, estamos a chegar ao fim do nosso trabalho de hoje. Aquilo que nós queremos pedir aos nossos amigos é que participem do nosso trabalho também. Todos aqueles que estão aqui que ainda não subscreveram o canal, subscrevam o canal, partilhem esse conteúdo com os vossos amigos, com todos aqueles que vocês acham ser importante ter esse conhecimento que o livro aborda e dar esse input para que eles compram este livro
é bem-vindo e eu gostaria muito, ou seja, nós gostaríamos muito que partilhassem também esse conteúdo com esses vossos amigos. Também sigam-nos nas redes sociais, nas outras redes sociais como Instagram, Facebook, e lá vão encontrar todas as outras informações sobre o nosso trabalho, sobre o nosso canal, sobre os caminhos da literatura. Enfim, nós ficamos aqui e voltamos numa próxima oportunidade.